Bem-vindos! Esse é o Resenha Libertária, o seu canal de temas, opiniões e conteúdo libertários. Se gostar desse conteúdo, considere curtir, compartilhar e se inscrever no canal. O Caminho da Servidão, a obra-prima de Friedrich Hayek, publicada em 1944. Este livro é uma análise profunda e perturbadora sobre como democracias bem-intencionadas podem, gradualmente, escorregar para o totalitarismo. Hayek não apenas alertava seus contemporâneos sobre os perigos do planejamento econômico centralizado, mas oferecia uma defesa intransigente da liberdade individual como fundamento de qualquer sociedade civilizada. Ao longo desta apresentação, exploraremos os 16 capítulos desta obra revolucionária e suas implicações para o mundo moderno. Para entender o Caminho da Servidão, precisamos compreender o contexto em que foi escrito. Estamos em 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial. A Europa está devastada. Regimes totalitários como o nazismo e o fascismo demonstraram uma capacidade aterradora de mobilizar sociedades inteiras em torno de um único propósito. Milhões de pessoas foram mortas em nome de ideologias de Estado. Ao mesmo tempo, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, muitos intelectuais e políticos acreditavam que a solução para os problemas sociais era mais planejamento econômico centralizado. Hayek, que havia fugido da Áustria para a Inglaterra, observava com crescente preocupação essa tendência. Ele viu que os mesmos princípios que levaram a Alemanha ao totalitarismo estavam sendo adotados gradualmente pelas democracias ocidentais. E foi essa preocupação que o motivou a escrever este livro. Friedrich Hayek nasceu em Viena em 1899 e foi um dos pensadores mais influentes do século XX. Como membro da Escola Austríaca de Economia, Hayek desenvolveu uma perspectiva única sobre como as economias funcionam. Diferentemente de muitos de seus contemporâneos, Hayek acreditava que o conhecimento disperso na sociedade não poderia ser centralizado em um comitê de planejadores. Ele argumentava que apenas o sistema de preços descentralizado do mercado livre era capaz de processar a informação necessária para coordenar a atividade econômica. Sua obra influenciou profundamente o pensamento liberal moderno, e em 1974, aos 75 anos, recebeu o Prêmio Nobel de Economia pelo seu trabalho. Mas aqui está o ponto crucial. Hayek não era apenas um economista. Era um filósofo político que compreendeu que economia e liberdade estão inextricavelmente ligadas. Hayek identificou um problema fundamental no pensamento político de sua época: a crença de que o planejamento econômico centralizado poderia ser compatível com a democracia. Muitos intelectuais britânicos acreditavam que fascismo era simplesmente capitalismo em declínio, e que a solução era mais socialismo, mais planejamento estatal. Mas Hayek viu algo que seus contemporâneos não viam. Fascismo e socialismo compartilhavam as mesmas raízes no planejamento econômico central e na rejeição do individualismo. A diferença era apenas uma questão de grau. Hayek argumentava que qualquer tentativa de planejar centralmente a economia, mesmo com boas intenções democráticas, inevitavelmente levaria ao totalitarismo. Porque quando você concentra poder econômico, você inevitavelmente concentra poder político também. E quando o poder político está concentrado, a democracia desaparece. Este é o argumento central que Hayek desenvolve ao longo de 16 capítulos. No primeiro capítulo, Hayek questiona como as democracias ocidentais puderam testemunhar o surgimento de regimes totalitários. Sua resposta é perturbadora: nós mesmos criamos as condições para isso. Durante séculos, o Ocidente desenvolveu uma tradição de liberdade individual e respeito pela propriedade privada. Essa tradição produziu um sucesso econômico sem precedentes. Mas esse próprio sucesso criou um problema psicológico. As pessoas, satisfeitas materialmente, começaram a tomar a liberdade como garantida. Deixaram de valorizar os princípios que a produziram. E quando surgem problemas sociais, quando há desigualdade, quando há pobreza, as pessoas impacientes buscam soluções rápidas. E a solução que oferece resultados rápidos é sempre o controle estatal. Hayek argumenta que abandonamos gradualmente o caminho da liberdade, sem perceber para onde estávamos indo. Nós não caímos no totalitarismo. Nós caminhamos para lá, passo a passo. No segundo capítulo, Hayek desconstrói a promessa do socialismo democrático. Socialistas argumentavam que era possível ter uma economia planejada centralmente que mantivesse as liberdades políticas da democracia. Hayek vê isso como uma contradição fundamental.
Ele argumenta que democracia busca a igualdade em liberdade. Ou seja, todos têm direitos iguais, mas cada um é livre para perseguir seus próprios objetivos. No socialismo, por outro lado, busca a igualdade através de restrição. Para que todos tenham o mesmo, o Estado deve controlar quem faz o quê, quem recebe o quê. Isso é o oposto de liberdade. Hayek argumenta que qualquer tentativa de manter ambas as coisas é fadada ao fracasso. Porque quando você concentra o poder econômico no Estado, você inevitavelmente cria as condições para a concentração do poder político. E uma vez que o poder político está concentrado, a democracia desaparece. A grande utopia do socialismo democrático é exatamente isso. Uma utopia. Impossível de realizar. Hayek dedica o terceiro capítulo a esclarecer uma confusão fundamental: a diferença entre individualismo e egoísmo. Muitos críticos do capitalismo argumentam que ele é baseado no egoísmo, na ganância. Mas Hayek mostra que individualismo não é egoísmo. Individualismo é o reconhecimento de que cada indivíduo é o melhor juiz de seus próprios fins. Que ninguém tem o direito de impor seus objetivos a outro. Coletivismo, por outro lado, exige que a sociedade seja organizada em torno de um único propósito imposto pelo Estado. Todos os objetivos individuais devem ser subordinados a esse propósito coletivo. Hayek defende que o mercado livre é o único sistema que respeita essa liberdade fundamental, porque no mercado ninguém é forçado a fazer nada. As pessoas cooperam voluntariamente porque ambas as partes se beneficiam da troca. Não há coerção. Não há imposição de objetivos. É por isso que o mercado livre é moral. Não porque produz riqueza, embora produza, mas porque respeita a liberdade humana. Um dos argumentos mais poderosos de Hayek aparece no quarto capítulo. Muitos intelectuais da época argumentavam que a complexidade da economia moderna tornava o planejamento central inevitável, que era impossível coordenar uma economia moderna sem um comitê central de planejadores. Hayek refuta esse argumento de forma brilhante. Ele argumenta que é exatamente a extrema complexidade da economia moderna que torna o planejamento central impossível. Considere: em uma economia moderna há bilhões de variáveis. Qual é o preço correto para o trigo? Quanto deve um carpinteiro ganhar? Quanto devemos produzir de aço? Quantos sapatos? Essas decisões dependem de informações que estão dispersas em toda a sociedade. Nenhum comitê central poderia reunir toda essa informação. Mas o sistema de preços faz isso automaticamente. Quando há escassez de trigo, o preço sobe, sinalizando aos produtores que devem produzir mais. Quando há excesso, o preço cai. Essa informação é processada instantaneamente por milhões de pessoas agindo em seu próprio interesse. É um mecanismo de coordenação que nenhum planejador central conseguiria replicar. O título do capítulo é enganoso. Não é que o planejamento seja inevitável. É que é impossível. E essa impossibilidade é uma bênção, não uma maldição. No quinto capítulo, Hayek explora o conflito inerente entre planejamento central e democracia. Ele argumenta que planejamento exige um consenso sobre os objetivos sociais que raramente existe em uma sociedade pluralista. Em uma democracia, as pessoas têm objetivos diferentes. Alguns querem mais educação, outros mais saúde. Alguns querem proteção ambiental, outros querem crescimento econômico. Quando o parlamento democrático falha em concordar sobre os detalhes de um plano econômico abrangente, surge a pressão para delegar poderes a especialistas. Há um ditador econômico que possa tomar decisões rápidas sem ter que negociar com todos. Mas uma vez que você delega esse poder, a democracia começa a desaparecer. Porque as decisões econômicas afetam todos os aspectos da vida. Se o Estado controla a economia, o Estado controla tudo. E se o Estado controla tudo, não há espaço para a democracia. Este é um ponto crucial. A democracia não pode sobreviver ao planejamento central. Não porque os planejadores sejam maus, mas porque o sistema inerentemente exige concentração de poder. O sexto capítulo é considerado um dos mais importantes da obra. Hayek faz uma distinção fundamental entre o Estado de Direito e o governo arbitrário. Estado de Direito significa que o governo estabelece regras gerais que se aplicam a todos igualmente. Como as regras de trânsito, todos devem dirigir no lado direito da estrada. Todos devem respeitar o sinal vermelho. Essas regras são previsíveis, gerais e se aplicam a todos. Isso permite que as pessoas planejem suas vidas. Você sabe que se trabalhar duro poderá manter o fruto de seu trabalho. Você sabe que se fizer um contrato, o contrato será respeitado.
Mas planejamento central exige que o Estado tome decisões discricionárias. O Estado deve decidir quem recebe o quê, quem faz o quê. Essas decisões não são gerais, são específicas. E quando o governo pode tomar decisões arbitrárias sobre quem recebe o quê, a lei deixa de ser uma proteção. A lei se torna uma ferramenta de coerção. O governo pode usar a lei para favorecer seus aliados e punir seus inimigos. Isso é o oposto do Estado de Direito. Este capítulo é crucial porque mostra que planejamento central não é apenas economicamente ineficiente. É moralmente corrupto. Transforma a lei em instrumento de opressão. No 7º capítulo, Hayek faz um argumento que é ao mesmo tempo simples e devastador. Ele refuta a ideia de que o controle econômico afeta apenas os aspectos materiais da vida. Muitos socialistas argumentavam: sim, o Estado controlará a economia, mas a liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de expressão serão preservadas. Hayek mostra por que isso é impossível. A economia fornece os meios para quase todos os nossos objetivos. Se você quer ser um artista, precisa de recursos econômicos. Se você quer ser um padre, precisa de recursos econômicos. Se você quer educar seus filhos, precisa de recursos econômicos. Quando o Estado controla a economia, o Estado controla o acesso a esses recursos. E, portanto, o Estado controla quais objetivos você pode ou não realizar. Se o Estado quer suprimir uma religião, pode simplesmente negar recursos econômicos aos seus seguidores. Se quer suprimir uma forma de arte, pode negar recursos aos artistas. Isso é controle totalitário. Porque o Estado não apenas controla o que você faz, mas também controla o que você pode pensar, o que você pode acreditar, o que você pode ser. Não há separação entre liberdade econômica e outras liberdades. Elas são indivisíveis. No 8º capítulo, Hayek discute a ilusão de que o planejamento trará maior justiça social. Em uma economia de mercado, a distribuição de renda é o resultado impessoal das forças de mercado. Se você é um bom carpinteiro, você ganha bem. Se você é um péssimo carpinteiro, você ganha pouco. Ninguém está deliberadamente decidindo isso. É apenas o resultado de milhões de decisões voluntárias. Mas sob planejamento central, a distribuição de riqueza se torna uma decisão política. O Estado deve decidir quanto um carpinteiro deve ganhar em relação a um professor. Quanto um engenheiro deve ganhar em relação a um agricultor. Essas decisões não são técnicas. São políticas. E quando as decisões sobre distribuição de riqueza se tornam políticas, elas geram conflitos políticos intensos. Grupos começam a se organizar para pressionar o Estado a favor deles. Corrupção e nepotismo proliferam, porque agora o poder político determina quem fica rico e quem fica pobre. Não é mais o mérito ou a produtividade. É o poder político. O título do capítulo, Quem a Quem, refere-se a essa pergunta fundamental: quem decide quem recebe o quê? No mercado ninguém decide. No planejamento central, o Estado decide. E isso cria uma luta política permanente. No 9º capítulo, Hayek analisa o desejo humano por segurança e como sua busca obsessiva pode destruir a liberdade. Ele faz uma distinção importante entre dois tipos de segurança. Primeiro, há a segurança básica, a proteção contra privações físicas severas. Proteção contra fome, frio, doenças. Hayek acredita que o Estado pode e deve prover essa segurança básica. Mas depois há a segurança absoluta. A garantia de um determinado padrão de vida. A garantia de que você não perderá seu emprego. A garantia de que terá uma casa confortável. A garantia de que terá uma posição social respeitável. Hayek argumenta que essa segurança absoluta é impossível sem totalitarismo. Porque para garantir que ninguém perderá seu emprego, o Estado deve controlar quem pode trabalhar e em qual profissão. Para garantir que ninguém perderá sua casa, o Estado deve controlar quem pode comprar ou vender propriedade. Essa tentativa de garantir segurança absoluta exige o controle total sobre a vida das pessoas. E isso é servidão, não segurança. Há um trade-off fundamental entre segurança e liberdade. Quanto mais segurança absoluta você busca, menos liberdade você tem. E em algum ponto, você troca tanta liberdade por segurança que deixa de ser realmente seguro. Porque você está sob controle total do Estado. No 10º capítulo, Hayek oferece uma das análises mais contundentes do livro. Ele explica por que regimes totalitários são invariavelmente liderados por indivíduos cruéis e inescrupulosos. A razão é simples.
Planejamento central requer a imposição de um sistema de valores único sobre toda a sociedade. Nem todos concordam com esse sistema de valores. Alguns resistem. Para conseguir o apoio necessário para manter o poder, os líderes totalitários apelam aos instintos mais baixos, ao ódio, à inveja, ao preconceito. Eles criam inimigos comuns. Eles demonizam grupos específicos. E aqueles que estão dispostos a cometer atos cruéis contra esses inimigos são recompensados com poder e prestígio. Enquanto isso, pessoas morais e compassivas, que se recusam a participar da crueldade, são eliminadas do poder. Assim, o sistema seleciona naturalmente pelos piores elementos da sociedade. Não porque o planejamento central atrai pessoas más, mas porque o sistema recompensa a crueldade e pune a compaixão. Este é um ponto crucial. Não é que pessoas más escolham o totalitarismo. É que o totalitarismo escolhe pessoas más. O sistema estruturalmente favorece a crueldade. No 11º capítulo, Hayek descreve como o planejamento central destrói a liberdade intelectual e a busca pela verdade. Para que as pessoas apoiem os planos do Estado, elas devem ser convencidas de que os objetivos do Estado são os seus próprios. Isso requer propaganda massiva. E não apenas propaganda, requer o controle de toda a informação. Porque se as pessoas tiverem acesso a informações que contradizem a narrativa do Estado, elas podem questionar. E o Estado não pode permitir questionamentos. Assim, o Estado assume o controle de todos os meios de comunicação, da educação, da ciência. A ciência deixa de buscar a verdade objetiva. Passa a servir aos interesses do Estado. Se a verdade científica contradiz os objetivos do Estado, a verdade é suprimida. Professores que ensinam coisas que contradizem a narrativa oficial são punidos. Cientistas que publicam resultados inconvenientes são perseguidos. Isso não é apenas censura. É a destruição da própria possibilidade de verdade. Porque a verdade requer liberdade de pensamento. Requer a possibilidade de questionar. Requer a possibilidade de estar errado. O Estado totalitário destrói tudo isso. Ele estabelece uma verdade oficial. E qualquer coisa que contradiga essa verdade é suprimida. Este é talvez o aspecto mais assustador do totalitarismo. Não apenas controla o que você faz, mas controla o que você pode pensar. No 12º capítulo, Hayek documenta historicamente como o nazismo alemão evoluiu a partir de raízes socialistas e coletivistas. Este é um dos pontos mais controversos do livro, porque desafia a narrativa comum de que fascismo é capitalismo em declínio. Hayek mostra que muitos dos principais pensadores que pavimentaram o caminho para o nazismo começaram como socialistas. Eles compartilhavam com os socialistas uma aversão profunda ao liberalismo clássico, ao individualismo, ao livre mercado. A diferença entre eles era principalmente uma questão de ênfase. Socialistas enfatizavam a igualdade. Nazistas enfatizavam a nação ou a raça. Mas ambos rejeitavam a liberdade individual. Ambos queriam um Estado forte que controlasse a economia. Ambos queriam subordinar os objetivos individuais aos objetivos coletivos. Hayek argumenta que essa é a lição crucial. Quando você rejeita o liberalismo, quando você adota o planejamento econômico central, você está no caminho que leva ao totalitarismo. Não importa se você chama de socialismo ou fascismo. O resultado é o mesmo. A estrutura do poder é a mesma. O controle é o mesmo. Apenas a justificação ideológica é diferente. Este é um ponto que muitas pessoas acham desconfortável. Mas é importante compreender que totalitarismo não é uma questão de esquerda ou direita. É uma questão de centralização de poder. No 13º capítulo, Hayek faz um alerta direto ao seu público. Ele argumenta que as democracias ocidentais, particularmente a Grã-Bretanha de sua época, estavam adotando muitas das mesmas ideias que levaram a Alemanha ao totalitarismo. E essa é uma observação perturbadora. Porque Hayek não está falando sobre nazistas explícitos. Ele está falando sobre pessoas respeitáveis, intelectuais, políticos, pessoas que se consideram progressistas e humanitárias. Mas elas estão adotando princípios que, se levados à sua conclusão lógica, levam ao totalitarismo. Há uma veneração crescente pelo Estado, uma desconfiança em relação à iniciativa privada, um entusiasmo pela organização da sociedade, pela racionalização, pelo planejamento. Hayek argumenta que essas pessoas não percebem para onde estão indo. Elas acreditam que podem ter planejamento central e manter a democracia. Mas não podem.
O caminho para o totalitarismo é pavimentado com boas intenções. Este é um ponto crucial. Hayek não está dizendo que seus contemporâneos são maus. Ele está dizendo que eles estão seguindo uma lógica que inevitavelmente leva ao totalitarismo. E eles não percebem isso. No 14º capítulo, Hayek critica o que ele chama de arrogância moderna. A arrogância de acreditar que podemos controlar completamente a economia, que podemos planejar todos os detalhes da vida econômica. Ele argumenta que essa arrogância vem de um desejo legítimo. Queremos atingir objetivos morais. Queremos eliminar a pobreza. Queremos garantir que todos tenham o suficiente. Queremos justiça social. Mas Hayek mostra que a tentativa de atingir esses objetivos através do controle estatal da economia destrói a possibilidade de moralidade genuína. Porque moralidade requer liberdade de escolha. Se você é forçado a ser generoso, isso não é generosidade. É coerção. Se você é forçado a compartilhar, isso não é justiça. É roubo. Hayek argumenta que a alternativa ao mercado não é uma economia planejada moralmente. A alternativa ao mercado é a submissão à vontade arbitrária de outros homens. E isso é pior do que qualquer imperfeição do mercado. Este é um ponto profundo. Você não pode atingir objetivos morais através de coerção. A moralidade é por definição voluntária. Quando você força alguém a fazer algo, você destrói a possibilidade de que essa ação seja moral. No 15º capítulo, Hayek volta-se para o cenário pós-guerra e adverte contra a criação de autoridades de planejamento econômico internacional. Ele vê o risco de que as nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial tentarão criar uma autoridade internacional para planejar a economia global. Hayek argumenta que isso seria uma tirania ainda maior do que o planejamento nacional. Porque se o planejamento nacional já é tirânico porque concentra poder em poucas mãos, o planejamento internacional seria uma concentração ainda maior de poder. Um órgão internacional com poder para planejar a economia global imporia a vontade de algumas nações sobre outras. Exacerbaria conflitos internacionais. Porque agora não há escape. Se você não gosta do planejamento nacional, pode se mudar para outro país. Mas se há planejamento internacional, não há para onde ir. Hayek defende em vez disso um federalismo político que limite o poder dos estados sem conceder-lhes poderes econômicos absolutos. Ele acredita que a ordem internacional deve ser baseada no respeito à liberdade econômica e à soberania nacional. Este é um ponto que ressoa com preocupações contemporâneas sobre globalismo e soberania nacional. Na conclusão, Hayek reitera sua tese central. O caminho democrático para o coletivismo é uma ilusão que leva aos mesmos resultados do totalitarismo. Não há atalho. Não há terceira via entre o mercado livre e o totalitarismo. Ou você respeita a liberdade econômica individual, ou você não respeita. E se você não respeita, você está no caminho que leva ao totalitarismo. A preservação da democracia e da liberdade individual depende da manutenção de um sistema competitivo baseado na propriedade privada. Não um sistema perfeito. Hayek reconhece que o mercado livre tem imperfeições. Mas é o único sistema que respeita a liberdade individual. E é o único sistema que oferece proteção contra o totalitarismo. Hayek conclui com um apelo: que a sociedade retorne aos princípios do liberalismo clássico. Que reconheça que a verdadeira liberdade econômica é a condição prévia para todas as outras liberdades. Que compreenda que o caminho para a servidão é pavimentado com boas intenções. Este é o ponto final do livro, mas não é o ponto final da luta pela liberdade. Essa luta é contínua. Cada geração deve escolher novamente, liberdade ou servidão. Você pode estar se perguntando, por que isso importa em 2026? Hayek escreveu isso em 1944. Ganhou a Segunda Guerra Mundial. O nazismo foi derrotado. Não precisamos mais nos preocupar com totalitarismo, certo? Errado. Hayek argumentaria que as tendências que ele identificou continuam. Governos modernos continuam expandindo seu controle sobre a economia. Regulações crescem. Burocracia cresce. Poder econômico se concentra, seja em governos ou em grandes corporações. E quando o poder econômico está concentrado, o poder político também está. Hoje vemos expansão de estados regulatórios em democracias ocidentais. Vemos centralização de poder econômico em corporações gigantes e governos. Vemos vigilância massiva. Vemos tentativas de controlar narrativas através de mídia estatal e corporativa.
Vemos pressão para a conformidade ideológica. Hayek argumentaria que estamos novamente no caminho. Não tão dramaticamente quanto na Alemanha de 1933. Mas o caminho é o mesmo. A lição de Hayek é que a vigilância intelectual contra o totalitarismo é contínua. Não é algo que você faz uma vez e depois esquece. É algo que cada geração deve fazer. Porque o caminho para a servidão é sempre tentador. Oferece promessas de segurança, de igualdade, de justiça. Mas o preço é a liberdade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através de O Caminho da Servidão. A mensagem central de Hayek é simples, mas profunda: a liberdade individual não é um luxo. É a base de qualquer sociedade civilizada. E a liberdade econômica não é separável da liberdade política e pessoal. Quando você concentra o poder econômico, você concentra o poder político também. E quando o poder político está concentrado, a liberdade desaparece. O caminho para a servidão é pavimentado com boas intenções. Mas o caminho da liberdade começa com compreensão, com vigilância intelectual, com recusa de aceitar promessas vazias de segurança em troca de liberdade. Que possamos todos aprender com Hayek e trabalhar para preservar a liberdade que herdamos. Esse foi o Resenha Libertária, o seu canal libertário. Se gostou do conteúdo, então curta, compartilhe e até se inscreva no canal para receber mais opções de vídeos. Obrigado.